vivendo algumas situações no trabalho e alguém vira para você e fala que você está de mimimi? Será que é isso ou será que você está sofrendo um assédio? A gente vai descobrir isso hoje aqui no canal do André Ricotti, no Falando da Mente, onde eu tenho o prazer e uma satisfação enorme de estar com a Karine Uchoa. Tudo bem, Karine? Tudo bom, André? É um prazer estar aqui falando sobre temas que são tão importantes para nós, né? E vou até fazer diferente um pouco, vou realmente falar um pouquinho de quem é a Karina, né? Karine Karine Uchoa. Uchoa. A gente teve o prazer de se conhecer num trabalho que a gente faz através de uma grande amiga que é a Márcia. Já tive, a Karina também tem um canal, a gente vai falar um pouquinho mais disso, Sim. Vou deixar depois você comentar dele. Mas me chamou muito a atenção esse assunto, porque você fala muito sobre o mundo do trabalho, e aí eu vi que você também falava sobre essa parte de assédio, né? Exato. E eu fiquei muito interessado, queria muito trazer isso para a gente poder conversar com as pessoas e trazer essa visão. Mas eu queria deixar um pouquinho, vou imitar você, né? Ela fez isso quando ela me entrevistou, né? Conte quem é a Karina pela Karina. Bom, para você que está nos assistindo, Karine Uchoa, especialista em compliance comportamental e felicidade corporativa. André, quando eu falo que eu sou Chief Happiness Officer, as pessoas ficam na dúvida, né? Gente, isso é de passar no cabelo, é de comer, o que é isso, né? Porque chega a ser contraditório, Exato. Né? Parece que não, né? Mas a minha trajetória, ela começa justamente quando eu, em 2010, me descobri em burnout, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, que são essas doenças que muitas vezes surgem, né, por conta de ambientes de trabalho que não são saudáveis. E, de repente, me vi sozinha, numa situação de uma violência organizacional extrema. E daí eu me perguntei, por que comigo? E muita gente que pode estar aí nos assistindo também se pergunta, por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Pode ser piegas até usar essa frase, mas é uma frase muito comum de quem sofre assédio. Em 2010, eu tomei uma decisão estratégica para continuar uma pesquisa que eu havia começado em Direito Civil, perdi um voo e fui parar numa turma de Direito do Trabalho na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e ali eu comecei a ouvir coisas que faziam sentido para mim naquele momento, que era justamente a questão do ambiente de trabalho. Na Argentina, por exemplo, as pesquisas na área de assédio moral são muito avançadas, com legislação, com estruturação. Eu falei, opa, não foi à toa que eu perdi esse voo. Engraçado, né? E daí eu comecei a fazer um estudo na universidade nesse período. Então, eu começo a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre assédio em 2010. E aí, nesse processo, a gente foi construindo uma série de possibilidades, eu diria, né? Num primeiro plano, acadêmica, num segundo momento, profissional. Por quê? Porque eu me tornei uma pessoa que era aquela que pergunta para a Karina sobre isso que ela deve saber. A partir desse movimento, pensando que eu sou uma pessoa formada em Direito, mas que sou pós-graduada na área de Filosofia e Psicanálise, que perpasso muito pelas discussões voltadas para a área de saúde, eu me vi num lugar de utilidade pública, inclusive. E dali eu comecei uma trajetória voltada justamente para falar sobre um clima organizacional que seja mais saudável, pessoas precisando enxergar outras pessoas como seres humanos, porque o ambiente de trabalho ele é muito hostil. Sim. Nós fomos criados numa cultura onde eu trabalho até com um conceito que chama-se contracultura organizacional, onde você tem que concorrer para prosperar. Sim, e nunca pode mostrar fraqueza. Exato. E a Brené Brown, ela é muito feliz quando ela traz essa questão da vulnerabilidade, né? O poder da vulnerabilidade, o poder de você entender as suas limitações. E o assédio vai perpassar por tudo isso. Então, violência organizacional passou a ser uma pauta, eu falo sempre muito sobre isso, e eu não digo que eu sou militante mas eu digo que eu sou defensora de. E você sabe que muito legal isso que você falou e porque quando a gente se conheceu você falava muito sobre a novas formas de trabalho, a gente vai passar um pouquinho por isso, mas por que isso me chamou a atenção, só até para te passar, eu já entrevistei algumas pessoas aqui, mas muito assim, psicólogo, psiquiatra, a gente fala de burnout, mas fala já olhando para a parte da doença. Exato. E é legal que tudo que você trouxe, eu acho que é trazer uma perspectiva, tá mais dentro da empresa, o como na prática, né? Porque uma coisa é eu pegar um médico, né? Um psiquiatra, e ele vai olhar aquilo como um problema e como patologia. Tratar. Uma patologia. Agora, vamos trazer aqui para o dia a dia como é que a gente olha isso dentro da empresa. Porque foi o que você falou, eu também nasci num ambiente em que era feio você dizer, então, que faria terapia, né? Era um negócio impensável. Nossa, né? Hoje em dia, super discriminatório, inclusive, né? E como é que... Vamos definir um pouco, se puder ajudar a gente, o que é esse assédio? Porque
E aí, até porque eu acho que eu já ouvi discussões, e de novo, né, não bato no mensageiro, né? De gente que fala assim, agora também tudo virou assédio, mas eu sei porque eu, de novo, né, também a gente tem um pouquinho mais de idade, né, viveu uma época em que as coisas para acontecer, cansei de ouvir coisas assim meio pesadas, né? E de repente a gente não achava que era assédio, mas hoje pode ser. Mas o que é esse assédio hoje? O que você aprendeu aí ao longo do tempo? Não só na academia, mas com a tua experiência também. Boa pergunta, excelente pergunta. Muitas pessoas que podem estar nos assistindo podem se perguntar, mas será que eu estou sendo assediado? Quando você vê o conceito de assédio do ponto de vista acadêmico, ele traz assim algumas definições que não me atendem, por exemplo, como pesquisador. Então, o assédio é algo que precisa ser reiterado, que precisa ser repetido, que a pessoa precisa estar exposta a uma violência várias e várias vezes. Para dizer que você apanhou. Pera lá, vamos combinar, né? Quem é que gostaria de ficar sofrendo violência por tanto tempo? Existe uma doutrinadora francesa chamada Marie-France Irigoyen, que trabalha dentro de uma estrutura de psicodinâmica do trabalho, que o de jure é o maior, né, o pai da psicodinâmica do trabalho, e que eles defendem algumas coisas que, para mim, são muito importantes a gente destacar aqui. A primeira delas é que, dependendo da situação de assédio, um único fato que você sofre essa violência, dependendo da proporção, pode sim ser considerado assédio. Uhum. E quem fala aqui não é a Karina Shoa, quem fala aqui é uma pessoa que está acompanhando o que a Organização Internacional do Trabalho traz na Convenção 190. Uhum. Então, a gente tem a Convenção como uma referência e hoje os tribunais, no Brasil em especial, eles já começam a fazer essa tratativa no sentido de entender que assédio não é só você sofrer várias vezes aquela ação, que é uma violência. Então, se você sofre, por exemplo, um desrespeito, um desgaste, uma coisa que vai inferir na sua dignidade enquanto pessoa, enquanto profissional, isso pode ser considerado assédio. Por que eu falo pode, André? Porque quando a gente fala de assédio, a gente fala de um assédio como um guarda-chuva. Então, todo tipo de perseguição, de violência, de desrespeito em relação a você pode ser considerado assédio. Se a gente começar a classificar, e aí eu estou falando da Convenção 190, tá? Que é o assédio moral, por exemplo, é no ambiente de trabalho. Se eu falo do assédio sexual, é no ambiente de trabalho. O assédio sexual, ele está tipificado no Código Penal. Então, a gente tem lá escrito que é um crime se você fizer, só que ele tem uma relação de poder. Ou seja, você tem que ter uma hierarquia, um superior e uma pessoa subordinada que vai nessa relação ter algum tipo de favorecimento. Então, eu chego para você... Exato, eu chego para você, André, se você quiser ser promovido, 3 pontinhos. E aí isso pode ser considerado... Exato. Explícito. Não precisa ser explícito, mas você tem essa configuração. O assédio moral, a gente já tem uma dificuldade maior. Por quê? Porque o assédio moral ele está caracterizado dentro da Constituição, dentro do Código Civil, e a própria CLT traz algumas referências, mas o assédio moral em si não está na CLT. Ele tem um projeto, alguns projetos, inclusive, um até mais avançado, que traz a necessidade de incluir o assédio moral na CLT, na consolidação das leis do trabalho, ou seja, é a lei que rege todas as pessoas que trabalham. Então, isso é um ponto importante. Esse é um ponto que a gente precisa deixar claro. Mas a subjetividade do assédio, ela é muitas vezes reconhecida pela justiça. Então, os juízes, as juízas, eles precisam estar muito preparados e muito abertos a pensar sobre o tema de maneira humana, porque eu estou aqui hoje conversando com você porque eu sofri o assédio. Eu sou uma sobrevivente. Porque o assédio é algo que te fere, é algo que te mata por dentro. Eu tenho até uma hashtag que eu fiz assim para poder falar sobre isso. Assédio mata por dentro. É verdade. Porque você pode estar no trabalho e não estar mais ali, que é o que a gente chama de presenteísmo. Ou você pode estar doente e precisar se afastar e, às vezes, nem poder mais voltar, que é o que a gente chama de absenteísmo. O absenteísmo trouxe para a gente, esses 2 últimos anos, 24 e 25, números alarmantes de afastamento no INSS por questões relacionadas à saúde mental. 2024, 472 mil pessoas se afastaram. 2025, nós tivemos quase 600 mil pessoas. Uma epidemia de... Mas e as pessoas que não vão para o INSS, André? Sim. Que números são esses? São as pessoas que sofrem no presenteísmo. Então, me veio um negócio na cabeça, deixa eu até tentar formular, porque dos grandes privilégios que eu tenho aqui é de poder aprender e estar com pessoas como você que muito obrigada, igualmente. Estimula a minha... Porque quando a gente fala do assédio, eu acho que me veio uma coisa que eu queria pedir tua ajuda, porque eu acho que é separar um pouco quem são essas personas na situação, né? Porque, de um lado, você vai ter essa figura, digamos que ela tem hierarquicamente
Sim. uma posição, você tem outra pessoa. A minha pergunta passa um pouco dentro de um ambiente de trabalho, você também tem, vamos dizer assim, você também tem um fator que eu estou ali para também te cobrar no trabalho, eu preciso que seja feito. Então, a primeira pergunta seria, até onde é uma medida de pressão saudável e até onde isso perde a mão? E, por outro lado, a gente pode separar, eu também entendo que muitas vezes a pressão pode encontrar uma pessoa já fragilizada ou doente, né? Uhum. E aí eu também queria depois a gente falar um pouquinho, quer dizer, como é que a gente trabalha essa liderança para que eles identifiquem isso, porque às vezes não é que ele, agora eu estou jogando dos dois lados, tá? Ok. Às vezes não é que aquela pessoa que está nessa posição, ele está fazendo um assédio, mas aí ele não soube identificar que aquela pessoa está fragilizada e de repente ele poderia ajudá-la de outra forma para que ela não encontrasse uma fala e que batesse tão mal, né? Não sei se faz sentido para você. Super sentido e é uma dúvida muito comum. Porque sabe o que me incomoda, Karine? Que às vezes a gente pega algumas discussões, o próprio burnout, de novo, é uma visão minha, às vezes a gente pega, parece que vira tudo uma caixinha só. E eu sou uma pessoa que eu gosto de tentar entender os lados. Ok. Mas a pessoa, é como se esse lado estivesse sempre errado e esse lado estivesse sempre certo. E aí eu falo, mas não é isso? Não, porque você não deixou de ajudar essa pessoa. Sim. E eu prefiro... como é que a gente evita que as pessoas também... Eu diminua isso, não só pelo lado de cá, né? Eu tenho entrevistado uma pessoa que a gente falou isso. Eu posso educar mais as lideranças. Exato. Também. Pode ser pedagógico. Só que elas precisam já estar precavidas do que pode acontecer do lado de lá e como eu ajudo. Sim. Né? É interessante que você faz um panorama, você coloca muitas coisas extremamente complexas, mas a gente consegue fazer algumas separações importantes. A primeira delas é a seguinte... que vem na cabeça às vezes quando eu pressão. O que é pressão? O que é pressão? Boa pergunta. Então, assim, para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, é importante pensar que quando eu falo de assédio, eu começo as minhas palestras, meus treinamentos, as minhas trilhas, as minhas consultorias e até mesmo as minhas falas, dizendo que não é. Você receber do seu chefe, da pessoa que está ali em cargo de chefia, uma determinação para fazer uma coisa qualquer que seja dentro do seu ambiente de trabalho, isso não vai ser considerado assédio, e aí a gente vai deixando isso claro, desde que não seja desrespeitoso. Então, não é o que você faz, é o como. Sim. Eu gosto muito dessa colocação nas minhas falas. Não é o que você diz, é como você diz. Não é o que você pede, é como você pede. Porque a partir do momento que você não sabe pedir, você pode incorrer numa situação de violência organizacional. Esse é um ponto importante. Então, coisas corriqueiras. Você falou da palavra pressão. De repente eu estou ali com prazo apertado e tal. Aquela coisa, você tem determinados segmentos, como é o caso do segmento bancário, segmento de segurança pública, educação, o segmento de saúde, que são segmentos que a gente tem muitos casos de assédio, inclusive com índices altíssimos de pessoas que, infelizmente, ceifam a própria vida ou têm ideação em relação a isso. E a gente sabe que não é uma coisa simples de ser resolvida. Então, você fala da palavra... Você fala a frase, como preparar o líder? O líder precisa ter uma ação pedagógica, tanto para si como para o outro. Então, se eu sei que assédio é algo que diz respeito ao outro, eu preciso me fazer, dentro desse processo, um líder que seja inspiracional, um líder que seja transformacional, um líder que seja sensível aos seus. Resultados a gente consegue de forma sustentável desde que você saiba fazer a coisa acontecer. Então, se você tem uma liderança que é uma liderança empática, que é uma liderança que entenda que aquela pessoa naquele dia não está bem. Eu fui gestora há muito tempo, então eu trabalhei tanto na área executiva, na administração pública, quanto na privada. Eu comecei como estagiária lá nos... São dois ambientes diferentes. Eu tenho já mais de 30 anos de carreira e durante esse processo... Quando eu comecei como estagiária, eu tive uma liderança, que era uma liderança que dentro daquele contexto, para mim, sempre foi uma liderança, aprendi muito com ela, mas que tinha uma postura como chefe, dentro da estrutura, dentro da hierarquia, uma postura de workaholic. O que é workaholic para você que está nos assistindo? Workaholic é uma pessoa viciada em trabalho. Sim. E a gente tem discutido muito isso nos últimos anos. E o grande problema é que essa pessoa costuma achar que todo mundo tem que ser igual. Exato, e foi o padrão que eu aprendi. Então, qual foi o padrão que eu repeti posteriormente? Porque isso, para mim, estava sendo pedagógico. Também ter sempre aquilo. Então, levar processo para casa, estudar no final de semana, ultrapassar a noite quando tinha que entregar alguma coisa, algum relatório. E isso foi se repetindo durante muito tempo. Em 2010...
eu tive a primeira situação em burnout, né? Então, o burnout, ele não é uma doença que você vai lá, toma um remédio e fica bom. Não é assim que funciona. Não é assim. É uma síndrome que recentemente foi reconhecida pelo CID, né? Já há alguns anos, o pessoal fala que foi agora, 2 anos atrás. Não foi um pouco antes, mas há 2 anos a gente tem essa configuração no ambiente de trabalho de forma mais enfática. E a gente sabe que é uma eterna vigilância. Então, Sim. eu costumo dizer que eu sou uma ex-workaholic em recuperação. Eu já falei isso várias vezes, em várias entrevistas e nas palestras, porque a gente precisa estar em eterna vigilância. Outro dia eu conversando com meu marido, e hoje eu trabalho pela nossa empresa. Que inclusive ele está aqui. Que inclusive está aqui, está nos bastidores, dando todo esse apoio. E ele falou assim para mim, você já está tantas horas fazendo tal coisa. Eu não tinha me dado conta, porque quando a gente trabalha por conta própria, você deve passar por isso, às vezes você está ali envolvido num projeto, você vai vendo. Então eu tenho alarmes, E o chefe, o líder, precisa ter esse processo também. Então você falou de pressão, não é o que eu como. A liderança precisa ser inspiracional, transformacional e empática, são 3 coisas que a liderança, para ser liderança, ela tem que ser reconhecida pelos outros. Eu não tenho um crachá dizendo que eu sou líder. Sim, sim. Então, eu preciso ser reconhecido pelo outro. A partir do momento que eu sou reconhecido pelo outro, eu faço com que aquele outro se inspire naquilo que eu possa produzir para que ele faça também com a sua equipe. E, automaticamente, que ambientes diferentes pedem medidas diferentes. Então, na administração pública, eu aprendi coisas, assim, fantásticas do ponto de vista do bem e do mal, na iniciativa privada também, e hoje eu reproduzo isso quando eu vou numa empresa ou quando eu vou na administração pública, que eu tenho muitos clientes na administração pública, em que eles perguntam como é que eu posso fazer algo sem ser considerado assédio? Porque, veja, a gente tem falado muito, André, nesse último ano, sobre riscos psicossociais. A gente até falou isso no backstage, né? NR1, não sei o que. Isso para mim não é novidade nenhuma. A gente está falando de normas da década de 70. Quem não cumpriu isso até agora está muito com erro. A gente até discutiu isso, tem discutido muito sobre NR1 aqui com algumas pessoas. Sim. E esse é um ponto interessante, né? Não é novidade. Ela simplesmente agora alguém botou uma luz vermelha e botou tem um pedágiozinho ali. Na verdade, você deu um plus para a coisa, porque só que ela já existe. A NR1, por exemplo, que é uma coisa que a liderança precisa saber de cor e salteado, ela fala de riscos ocupacionais, ela não fala de riscos psicossociais. Riscos psicossociais foram incluídos por uma outra norma, que é a 17, que foi trazida à baila e que, junto com a norma regulamentadora 5, que obriga as empresas a fazerem treinamentos sobre assédio sexual e outras formas de violência, olha como é que é subjetivo, né? Outras formas de violência, quer dizer, que tipo de violência que a gente está falando? Ela faz com que tudo isso junto num pacote promova ambientes que sejam mais saudáveis. E quando eu falo ambientes mais saudáveis, para você que está nos assistindo aí, é bom deixar claro, são os famosos ambientes tóxicos que muitas pessoas agora estão repelindo. Todo mundo fala sobre... Mas qual é o nome que você dá para um ambiente que não é saudável? É um ambiente tóxico. Então, a liderança ela precisa ter humildade para reconhecer que ela não sabe de tudo. E aí você colocou uma coisa importante. Se você me perguntasse exatamente isso, quando eu comecei a pesquisa, tantas pesquisas e tantas coisas que eu já escrevi, eu diria que toda pessoa que assedia, ela sabe que está assediando. Hoje, 15 anos, quase 16 depois, eu posso dizer para você com muita tranquilidade que nem todo mundo sabe. Porque a ignorância impera num ambiente de violência organizacional. Então, é importante você ter o lado pedagógico nesse processo. E esse ponto é importante porque você falava e eu estava pensando aqui. Porque, de novo, para mim o grande ponto é esse. Agora então vamos ter treinamento sobre assédio sexual. Tá? Me incomoda um pouco, é sempre o externo. Né? Mas pouca gente bota que seja funcionários ou liderança na sala para dizer o seguinte, vamos entender como você está, porque foi o que você falou. Às vezes a pessoa não faz por mal, na verdade são as crenças, é como ela... Exato. Foi como ela cresceu ouvindo que para você mais um negócio eu preciso gritar. Exato. E por N razões essa pessoa se torna líder, porque aí eu acho que tem um modelo antigo que alimentava isso. Eu tenho uma história minha, eu fui líder de pessoas muito novo. E eu sempre trabalhei esse lado do exemplo, de ouvir. Eu tinha algumas coisas assim, eu sabia o código funcional de todo mundo que trabalhava comigo, conhecia o nome, quem era casado, quem não era. E numa outra empresa que eu trabalhei, eu comecei a fazer isso, eles eram fora do Rio, e a gente foi muito bem, o escritório aqui foi muito bem. Fomos para uma reunião e todo mundo, as pessoas falavam do trabalho que a gente estava fazendo, né? Os funcionários. E aí as minhas lideranças me chamaram, foi muito engraçado, me chamaram para um jantar, para tipo, o que você está fazendo, que a gente acha que você é bonzinho demais, que você tem que ser mais...
E eu falei, pô, mas não está dando certo. Por que vocês querem que eu me torne essa pessoa má só porque você acha que é certo? Então, onde eu quero só... Existia esse movimento, né, de que o chefe tinha que ser chefe, não tinha que ser líder. Né? Exato. Então, eu vejo que existe pouca preocupação de tratar as pessoas realmente. Sim. Né? Isso tem mudado, né? Porque, assim, quando a gente tem a oportunidade de entrar em uma empresa, ou até mesmo na administração pública, pela porta da frente, como eu entro hoje, para mim é um privilégio. Tá super com água aqui. Sem água a gente não consegue falar, né? Mas, assim, uma coisa que eu percebo com muita vivacidade, eu diria até, é como a gente chega nessas pessoas. Então, você fez uma colocação anteriormente falando como eu consigo saber, por exemplo, uma pergunta que é muito comum. A gente falou de riscos aqui, de norma regulamentadora, mas como é que eu consigo saber se aquela pessoa já não entrou no ambiente organizacional adoentada? Isso, que era outra parte da... O fato é, eu tenho uma formação jurídica, raiz, como a gente costumava falar. Eu estudei numa universidade muito conceituada em São Paulo, onde a gente aprendia coisas voltadas para a norma. Então, nós somos muito legalistas de formação. Só que eu sou uma pessoa eclética, eu sou aquariana, nascida no dia de aquário, no mês de aquário, no ano de aquário, na hora de aquário, tudo de aquário. E por ser uma pessoa curiosa, eu fui para a área de pessoas. Ou seja, eu me pós-graduei em Direito, a minha segunda pós-graduação eu já fui fazer na área de projetos, aí migrei para a área de filosofia e psicanálise, fui para a área de docência do ensino superior, porque eu entendia que para ser uma professora universitária eu precisava ter uma formação pedagógica, não adiantava eu podia ser a melhor pessoa do mundo na área jurídica, coisa que eu não sou, obviamente, mas sou uma boa pessoa, mas assim, eu precisava ter uma formação pedagógica, didático-pedagógica, para que eu fosse também respeitada pelos meus pares que estavam ali e entendê-los de uma forma... Também. Claro, é muito importante a gente saber a metodologia, saber como é a postura pedagógica, enfim. Por que eu falo tudo isso dentro desse pacote? Porque essa minha visão eclética do processo me levou a estudar, por exemplo, 3 anos numa pós-graduação, num mestrado em filosofia, que eu não me graduei mestre porque eu tive um assédio organizacional muito sério dentro da universidade. Eu denunciei e não fui... É mesmo? Sim, e não fui para a banca. Me qualifiquei, mas não fui para a banca. Mas também o título, para mim, eu aprendi uma coisa com os meus pais, que cemitério não tem área VIP, caixão não tem gaveta. Então, assim, o título é importante, mas eu também não ia perder a minha saúde total, principalmente a minha sanidade mental por conta de uma situação dessa. Então, eu estudei 3 anos, depois eu fiz fora do Brasil, estudando direito na área do trabalho do ponto de vista internacional. E essa minha visão eclética, essa minha visão holística do processo, me permite ver coisas que muitas vezes a pessoa que é só formada em direito não vê. Exemplo, hoje, Karina Show é uma pessoa que atua na linha de frente de vários projetos na área de gestão de pessoas, na área do pessoal de RH, né, que o pessoal chama de RH, eu chamo de gestão de pessoas, na área jurídica, para o pessoal da administração pública. Então, quando você entra, por exemplo, para falar para advogados sobre riscos psicossociais, sobre violência organizacional, e você vê naquele grupo pessoas, profissionais de direito, não só advogados, mas profissionais de direito, que veem em você uma referência para poder discutir um tema que para eles é interessante, é importante, eles sabem, mas eles querem saber um outro lado para poder entender o cliente, para poder orientar o empresário que é cliente deles ali, ou até mesmo orientar uma ação para um empregado, você começa a ver mudança. Sim. Então, quando eu comecei a estudar assédio, as pessoas tinham medo de falar sobre isso. Sim. Hoje, muita gente fala, com bastante propriedade, inclusive, mais até do que eu, mas muitas pessoas falam muita bobagem. Então, quando você traz aí no começo da sua fala, lá no comecinho do episódio, a questão do mimimi, eu tenho pavor disso. Você comentou, eu até fiz questão de falar, porque eu sabia que... Eu tenho pavor, sabe por que eu tenho pavor? Eu ia deixar assim como para você falar. Eu tenho pavor porque, assim, eu vi uma vez uma mensagem falando sobre a questão do assédio numa instituição e liguei para a pessoa e falei assim, olha, eu vi vocês falando sobre assédio e assédio não é mimimi, não é a melhor postagem para vocês falarem, né? Porque quem sofre assédio tem gatilhos. Sim, é um gatilho muito sério você... tratar, minimizar demais. Entendeu? Né? Ah, não, mas foi para chamar atenção. Então, a gente está aqui pensando em chamar atenção na internet ou a gente está pensando em resgatar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pela violência organizacional? Sim. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho não é chamar atenção na internet.
A gente chama por alguma razão ou outra, mas o meu trabalho principal, se você me perguntar, cuidar das pessoas. você faz o quê? Eu sou especialista em pessoas. Legal. E eu busco resgatar a dignidade dessas pessoas no ambiente de trabalho. É isso que a gente faz. Então, quando você me pergunta, você sai de compliance comportamental e vai para felicidade corporativa, é porque eu tenho uma pizza na minha cabeça. Uhum. Eu fui estudar violência organizacional e estudo até hoje. Eu fui estudar a parte toda de gerenciamento de estresse, me certifiquei para saber como as pessoas podem fazer isso, que é o que a gente está discutindo agora nos riscos, por exemplo. E aí eu comecei a pensar assim, mas espera lá. Eu estudo a violência, eu falo que a pessoa é assediada, eu falo para ela fazer um gerenciamento de estresse, ok? Mas eu não vou falar que ela tem chance de ser feliz no trabalho. Então, se hoje você me perguntar, as pessoas podem ser felizes no trabalho? Eu digo que sim. Legal. Porque felicidade não é você ter piscina de bolinha, ter cantina decorada, ter bombom no dia X, PTO, não. Felicidade é uma forma de você estar em bem-estar dentro de determinados ambientes e com você mesmo, inclusive. Então, não existe o trabalho perfeito, mas existe a possibilidade de você buscar bem-estar no ambiente onde você se insere para trabalhar. É isso que eu procuro fazer quando eu provoco as pessoas a pensarem sobre isso. Faz todo sentido, faz todo sentido. Que eu acho que o grande... de novo, né? Tudo são pessoas, né? A forma que a gente se trata. E se você olhar, é tão simples, né? Sim. A gente complica. Porque, na verdade, um grupo que está trabalhando, não importa o cargo, o nome, são pessoas que estão buscando dar o seu melhor. Então, cada um busca a felicidade também. Eu penso um pouco nesse caminho, né? Cada um está buscando ali esse seu reconhecimento, que às vezes é pessoal, né? Você acordar e dizer, pô, fiz parte disso aqui, ou você brincou da minha canequinha, né? Alguém foi lá e imprimiu o nome. É o legado. Eu fiz isso aqui, não preciso... legado. E às vezes a gente dificulta tanto, né? Isso, né? Na verdade, é uma série de fatores. Nós somos diferentes. A palavra empatia na comunicação não violenta, por exemplo, ela traz uma ideia muito legal, que não é você se colocar no lugar do outro. Eu não posso me colocar no lugar do André, Sim. o André não pode se colocar no lugar da Karina, e a gente não pode se colocar no lugar de quem está nos assistindo. Mas nós podemos perceber as diferenças entre as pessoas. Então, empatia, por exemplo, na CNV, na comunicação não violenta, que é uma das ferramentas que eu até uso também para a gente pensar sobre, além de atender as expectativas, além de você respeitar o outro, é você entender que existe a possibilidade de você sentir o que o outro sente da sua forma, mas entendendo que ele é diferente de você e respeitar essa diferença. Então, se a gente puder traduzir a palavra empatia e trazer uma outra palavra no lugar, é respeito. Sim. É você saber respeitar as pessoas. Quando é que a violência organizacional ela se coloca nos nossos ambientes de trabalho de forma tão intensa? Quando o desrespeito supera o respeito. Então, é por isso que eu chamo de contracultura organizacional. Eu quero deixar isso gravado mais uma vez, porque, assim, num primeiro momento, quando você fala a palavra contracultura, é aquele movimento que vai contra tudo, aquilo, eu quero falar de contracultura organizacional. Por quê? Eu não acredito numa empresa ou numa instituição pública que o kit de boas-vindas, que hoje tem esse nome lindíssimo chamado onboarding. Vamos fazer um onboarding dos novos funcionários. Eu acho lindo o onboarding. Assim como eu acho lindo tantas outras coisas em inglês que a gente tem. Mas no kit de boas-vindas tem que vir a palavra respeito. Quando você tem uma síndrome de Gabriela no teu kit de boas-vindas, o que é a síndrome de Gabriela? Sempre foi assim, sempre vai ser assim, eu fui sempre assim. E aí não muda... e existe uma violência ali embutida, você perde a oportunidade de reter talentos, por isso que a gente tem um número altíssimo de turnover. Mais uma palavra em inglês bonita, que nada mais quer dizer, gente, para quem está nos assistindo, rotatividade. Ou seja, a pessoa não quer estar ali. A gente tem um número alto de pessoas adoentadas, ou adoecidas, ou em adoecimento, que são processos diferentes. A gente tem um número muito grande de pessoas que precisam se sentir pertencentes a algum lugar e muitas vezes não são. Hoje, eu, enquanto mentora de carreira, você também, nós fazemos parte até do mesmo grupo, por isso nos conectamos. Os mentores de carreira hoje têm uma dificuldade imensa, você provavelmente passa pela mesma situação que eu, de redirecionar pessoas que já estão no ambiente de trabalho. Não é você pegar uma pessoa que, eu quero colocar o que eu quero da minha vida, vou escolher. Não, a pessoa já está ali, a pessoa está há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Não quero mais isso.
É como o divórcio que tem crescido nos últimos anos para pessoas que têm mais de 25 anos de relacionamento. Uhum. É como se você estivesse se divorciando da sua empresa. Sim. Então, hoje, é muito mais fácil as pessoas se darem conta de que não estão bem e se divorciarem da sua empresa, de uma forma ou de outra. E, na maioria das vezes, infelizmente, a gente ainda tem um processo de adoecimento, do que necessariamente você ter casamentos que sejam duradouros com a empresa. Então, a gente tem um movimento da geração que não quer mais ser empregada, a gente tem uma porque eles não querem mais sofrer. Eu já escutei várias coisas sobre isso, já entrevistei várias pessoas sobre isso no meu canal. Pessoa falando assim, é uma geração do mimimi, também uso mimimi, né? É uma geração que não quer trabalhar, uma geração... Não, gente, é uma geração que não quer sofrer. É diferente. Eu não sei o que você pensa disso, mas eu penso dessa forma. Não, eu tenho até uma... Eu brinco que eu tenho um laboratório em casa, que eu tenho 3 filhos. É verdade. Eu tenho 3 filhos já adultos e tal. E eu vi muito isso acontecer. Eu brinco que eles são meus cases de sucesso. Vou contar muito rapidinho até o caso da minha filha. E, tadinha, já falei disso uma vez, mas teve um dado momento que ela estava passando por uma situação e aí ela colocou-se, estava com uma amiga e veio com essa coisa assim, estou num um ambiente tóxico. Eu falei, opa, calma, né? Porque, de novo... Vamos fazer o checklist aqui. Porque eu nem quero botar você, nem vou apalpar você nessa posição de vítima, mas deixa eu entender, se for a gente vai lá, eu vou ser o primeiro a querer brigar por você, mas se não, eu quero que você saiba... E, na verdade, quando eu ouvi, por exemplo, eu dei uma sugestão com ela que eu falei, chama o seu gestor e conversa com ele. Faz mais uma palavra bonita, o one-on-one. Exatamente. Ela olhou para mim e falou assim, de que você está falando? E a gente discutiu durante um tempo, até que ela fez e ela voltou, ela falou assim, adorei. E eu falei, mas por que não conversa? Então, onde eu quero chegar? Eu acho que essa geração tem uma característica, mas eu acho que a geração de cá também está sofrendo muito em como... Com certeza, se aproximar. Na verdade, tem coisas excelentes aqui e aqui tem coisas excelentes. Precisa trocar. Só que entre o 0 e o 1, acho que a gente pode chegar em fatores... Numa outra empresa que eu trabalhei muito tempo, eu tive essa conversa com a RH, porque eles estavam exaltando demais a nova geração e batendo demais nos... E aí eu falei, por que vocês não botam juntos? Né? Sim. E depois a minha teoria, que o que aconteceu, tinha um caso em questão, 2 meses, o rapaz saiu e falou, não quero isso. E ele estava sendo exaltado para ser uma posição tradicional, e ele falou, não quero essa posição não, foi embora. Aí quem fica desmotivado, né? Então, eu acho que tem respondendo a sua pergunta, você perguntou, né, como é que eu vejo, eu acho que tem aprendizado para os 2 lados. Exato. E é muito saudável. Eu vejo, de novo, eu vejo no meu filho, eu vejo respostas nele que eu falei assim, caramba, que velocidade. No meu tempo eu demoraria, então eu aprendo com eles. Mas vejo muita coisa, eu tenho muitas conversas com meu filho mais velho, por exemplo, do ambiente de trabalho, e aí está um pouco ligado aí a característica do momento. É a ansiedade, é tudo. Sim. Minha filha com 3 meses trabalhando numa empresa, ela falou, falar, não sei se é isso que eu quero. Eu falei assim, nossa, mas... 3 meses? Na nossa época era período de experiência. Ainda estou na dúvida o que eu quero. Se é isso que eu quero. Mas por quê? Porque ela viu uma pessoa no LinkedIn que foi promovida, ela viu... Aí ela começou a achar que... É a geração da comparação. Então, não é que a geração está vivendo um meio. Exato. Né? Um meio molda a gente, né? Então, mas eu acho que tem como se ajudar. Mas o de cá também tem que aprender. Sem dúvida. Né? Que é o que você falou, é o Gabriela, né? Sempre foi assim, não. São 5 gerações trabalhando juntas, São 5 gerações. Então, assim, se você pensar, é a geração que foi minha chefe, a nossa geração, a seguinte. Então, assim... Como lidar com todas essas gerações, como lidar com esses conflitos intrageracionais, como fazer o equilíbrio necessário. E aí eu aprendi uma palavra com o meu mentor, que não é equilíbrio, é balanceamento, que equilíbrio você pode perder. Verdade. Então você precisa ter o balanceamento, porque uma hora você vai puxar para cá, outra hora para lá. O que a gente tem visto? André, nesses quase 6 anos que a gente tem o perfil no Insta, que é o Mundo do Trabalho Mudou e Agora, ele surgiu como uma inquietação para mim mesma. Como eu falei lá atrás, meu mentor chegou para mim e falou assim, mas vem cá, pandemia, você está chateada, por que você não fala sobre o seu trabalho? Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus. Eu já falei isso várias vezes, está gravado em vários lugares que eu já dei entrevista.
tanto artista, tanto comediante, tantas pessoas falando, cantando, fazendo live. Eu vou falar sobre assédio, sobre violência organizacional. Ele falou, fala sobre o seu trabalho. E aí nós fizemos o primeiro episódio. Eu não gravei, obviamente, que eu não sabia gravar, né? Porque eu não sou da geração curiosa nesse ponto. Eu fui lá e fiz, né? Vai lá e faz. E aí, na semana seguinte, uma pessoa entrou no meu perfil, que não era seguidor e etc., que eu tinha um perfil bem pequenininho, continuo sendo perfil pequeno, mas cresceu, agora eu tenho os Cari Lovers lá, que são os meus seguidores, e aí a pessoa falou assim, semana que vem você vai falar sobre o quê? Aí eu, semana que vem? Nem programei, né? E aí já se passaram quase 6 anos que a gente faz esse trabalho. É um trabalho que tem um cunho de utilidade pública, daí já saíram várias parcerias, vários projetos, vários clientes que contrataram, que foram contratados, enfim. A gente terminou fazendo uma grande rede de relacionamento, mas principalmente uma rede de sustentabilidade, para que as pessoas consigam entender que o trabalho pode ser produtivo e pode ter a sustentabilidade para o foco principal ser o legado. Então, você vai passar pelas empresas, pelas instituições, mas você precisa deixar o seu legado. Esse é um ponto importante. As gerações mais novas, elas têm uma preocupação com esse imediatismo, mas eu acredito, André, que seja até pelo fato dessa comparação e dessa exposição, dessa super exposição que a gente tem, principalmente nas redes sociais. Então, quando você vê... diferente. Exato. Eu tenho um programa de rádio toda semana em Vitória, ele é online, uma rádio online chamada Rádio ES Hoje, e a gente faz um programa chamado Infinito Particular. Eu faço com um grande parceiro meu chamado Volmar Marvila, que é o meu mentor, inclusive, de carreira. E a gente conversa muito sobre esses temas. E um dos temas que a gente conversou recentemente é a mudança do lifestyle. A gente não tinha, na nossa época, o profissional que era especializado em internet, porque nós não tínhamos internet. Sim. Hoje a gente tem pessoas que ganham dinheiro, e muito dinheiro, falando sobre, muitas vezes, uma vida que elas não têm. Sim. Eu promovo um produto que eu não uso, eu falo sobre a saúde que eu não tenho, eu falo sobre o relacionamento perfeito que eu não possuo, eu falo sobre... Então, assim, obviamente que o impacto disso numa geração que é mais nova, numa geração que torna-se talvez até menos resiliente do que a nossa. E aí, resiliência na palavra ampla, não resiliência no sentido de buscar, ficar sofrendo, não é isso. Eu estou falando resiliência no sentido de persistir, de enxergar um lado bom, enxergar o lado cheio do copo. Essa geração, talvez, e apenas um talvez, a gente deixa uma dúvida aqui, precisa ter também a humildade de aprender com aqueles que foram à frente e abriram caminhos. A gente aprende história para saber como era o nosso passado. Isso aí. Hoje, recentemente feito 50 anos, hoje aos meus 50 anos, eu já entendo que a história que eu estudei é para saber o que vai ser no futuro. Sim. Porque ela se repete. Então, na verdade, mudam os personagens, mudam os cenários, mudam os países, mas a história é a mesma. Ah, se tem uma guerra, já teve. Vamos ver como é que foi? Para a gente poder entender o que pode ser. Ah, mas tem a tecnologia. Tá, mas a tecnologia... Então, mas é tudo um processo pedagógico. É verdade. Então, se você perguntar assim, Karina, o que a gente pode aprender com a violência organizacional? Eu não falo de combate ao assédio, eu falo de prevenção. Porque... Ótimo. Por que não combate, Karina? Porque a maioria das pessoas usa, inclusive um livro que nós lançamos o ano passado, em 2025, falando sobre a questão do assédio, Olhares para o Combate ao Assédio Moral, são vários autores, foi um projeto muito legal da Comissão de Combate ao Assédio da OAB, que hoje é um GT, que a gente faz esses estudos, essas discussões, mas eu não gosto da palavra combate, eu vou dizer por quê. Você chama o bombeiro antes do incêndio começar ou depois do incêndio começar? Depois. Qual é o impacto de um incêndio na casa de alguém ou Terrível. Você consegue reconstruir como era antes do incêndio? Nem sempre. Na maioria das vezes, não consegue. Eu prefiro falar de prevenção, que é quando o bombeiro vai lá no seu comércio e te dá um alvará e diz assim, André, tá aqui, ó, você está licenciado para trabalhar, e a partir de agora você tem a responsabilidade da manutenção desse processo, para que você, a partir dessa manutenção, consiga ter um ambiente que seja de acordo com essa licença que eu estou te dando. Se você fizer manutenção disso constantemente, o incêndio provavelmente não vai acontecer. Não vai acontecer. Você sabe que eu gosto, se me permitiu, acrescentar nessa coisa que você falou do combate e a prevenção, porque é um grande problema que acho que a gente tem também, acho que na nossa cultura brasileira. A gente olha muito essa coisa do combate. Então, o combate, ele leva sempre a crer que para alguém vencer, alguém vai ter que cair. Exatamente. Né? E
falando do assédio, lógico que tem alguém que errou, mas, na verdade, a forma está errada. Essa pessoa também pode se tratar e se curar. Porque quando eu acho combate, a gente faz muito isso. Às vezes eu já vi fazendo com crianças. Tem situações que estão acontecendo agora, que as crianças estão tomando atitudes. Até soube agora de um estupro coletivo, eu não peguei bem, e as pessoas vão lá e querem quase que matar. E a pergunta entendi, é horroroso, né? Mas será que não vale a gente tratar também esse lado para que ou a gente vai simplesmente condenar agora e tira da... Então, eu concordo com você, essa coisa do combate, ele leva muito essa coisa, tipo assim, para eu ganhar você tem que morrer. Exato. Né? E isso não vai resolver, não vai ajudar a pessoa, né, que sofreu, e essa outra pessoa vai continuar fazendo, com certeza, porque ele vai sair dali, ele não entendeu nada que ele fez e vai repetir. Né? Prevenção é pedagógico. Então, você vai lá, faz um processo de sensibilização, você coloca as pessoas ali para refletir juntas, quais são as soluções que a gente pode buscar. Eu já fiz palestra, André, em que a pessoa chegou ao final, um senhor já estava assim na boca da aposentadoria e falou assim para mim, eu sou um assediador. Aí mesmo? Sim. Ele se reconheceu? Sim, funcionário público, inclusive. Eu sou um assediador. Aí vamos aqui no cantinho. E aí ele falou assim, eu descobri com você aqui agora, a gente ficou uma semana em imersão, tá? Foi um trabalho muito bonito que a gente fez, nós fizemos muitos municípios, muitas prefeituras. Eu descobri que eu sou um assediador. O que eu faço? Eu falei, vamos né, entender, porque às vezes a pessoa fez uma leitura, né? Eu não quero deixar a pessoa também desconfortável. Ele começou a chorar, mas ele chorava. Agora você imagina a situação. Eu, final de palestra, depois de uma semana, com um senhor que poderia ser também um jovem, ok, mas já estava ali na boca da aposentadoria, se entendendo assediador naquele processo, com 30 anos de carreira. E aí ele foi contando as coisas e eu falei, olha, essa situação realmente você foi uma pessoa que teve uma postura assediadora e tal. O que você deve fazer a partir de agora? Você já se viu nesse processo. Você quer continuar? Ele, lógico que não. Falei, então, a mudança é o melhor caminho para você. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, eu até fiz uma camiseta com essa frase, o pessoal pergunta se eu tenho lojinha, não tenho lojinha, camiseta para palestra. É sua mas mesmo. É minha. Mas é uma ideia boa. É uma boa ideia, já me deram essa ideia, vamos ver. De repente, né? Pois é, os Cari Lovers vão comprar horrores. Que diz o seguinte, não existe maior tribunal do júri do que a nossa consciência. Sim, perfeito. E maior juiz ou juíza do que o nosso travesseiro. Eu vou repetir, porque o pessoal vai querer anotar. Não existe maior tribunal do júri do que a nossa consciência. E maior juízo ou juíza do que o nosso travesseiro. Por quê? Quando você dorme, é que você muitas vezes para refletir sobre tudo que você fez naquele dia. Então, quando você me perguntou lá atrás, Karine, o que é assédio? É importante a gente saber o que não é assédio. É importante a gente saber que, no caso, por exemplo, de um assédio sexual, que muitas vezes me perguntam isso, um elogio respeitoso a alguém não é necessariamente um assédio desde que você não faça num contexto que tenha uma provocação sexual, assim como pedir o resultado de uma determinada demanda dentro do ambiente de trabalho, mesmo que sob pressão, como você colocou, com prazo, etc. Eu tenho até um guia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que eles fizeram um guia muito interessante que eu uso nas minhas palestras, quando eu coloco isso, todo mundo para perguntar, que é o seguinte, tem assim, um item diz assim, não é todo grito ou xingamento que pode ser considerado assédio. O pessoal, como? Absurdo, como que grito e xingamento? Porque às vezes você chega num ambiente, está todo mundo gritando. Sim. Como é que você vai saber quem está assediando quem? Você tem que primeiro, né, colocar todo mundo na mesma página. Às vezes é um xingamento no sentido entre colegas, uma brincadeira. Aí você pega o negócio pela metade e você fala, fulano está assediando Beltrano. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque o julgamento social, ele não tem volta. Sim, e esse é o ponto, né, do ataque. Que exato, você falou, do combate, e tem uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, que é o seguinte, hoje a gente tem, se você me perguntar isso em qualquer momento,
Karina, quais são os tipos de assédio? Por exemplo, no assédio sexual, a gente já falou. No assédio moral, a gente tem de baixo para cima. Eu vou falar assim porque fica mais fácil. De baixo para cima, de cima para baixo, ou seja, de subordinado para chefe, de chefe para subordinado. A gente tem cruzado. A gente tem um assédio institucional ou organizacional, que a própria organização já traz no seu kit de boas-vindas. Olha, você vai ser assediado, é mais ou menos isso, tá? A gente tem um assédio virtual, que é uma coisa que o Rodolfo Pamplona, maravilhoso lá da Bahia, escreveu até um livro na pandemia, lançou um livro falando sobre o assédio digital, que é o assédio que veio assim de forma avassaladora com a pandemia, Sim. porque a gente não tinha essa exposição, Zoom, Meet e não sei o quê, e todas essas plataformas para ficar fazendo reunião. Então, isso é uma coisa que aconteceu muito fortemente na pandemia. E Lyman faz uma tipologia de assédio com mais de 45 tipos de assédio lá na década de 70, 80. Imagina hoje. Sabe? Então, não tem como a gente colocar isso num quadro e dizer assim, olha, a gente tem 1.432 tipos de assédio. Não, gente, desculpa, não tem. Toda hora parece uma coisa diferente. Pra gente que é pesquisador, é enlouquecedor, é ao mesmo tempo muito interessante, porque a gente não para de estudar nunca, né? Então, a gente tem essa obrigação moral. Mas é importante deixar claro que nem todas as ações são consideradas assédio, mas são consideradas outras coisas. Elas são condenadas moralmente. Então, você xingar alguém pode, em um determinado contexto, ser considerado assédio, mas moralmente pode ser extremamente vexatório e condenável. Sim. Você causar injúria, calúnia, difamação por uma fofoca, um mal feito dentro do ambiente de trabalho, pode não ser considerado assédio, mas pode ser considerado um crime. Sim, pode destruir uma pessoa. Então, assim, eu costumo dizer sempre o seguinte, lideranças. Vou voltar para a câmera aqui. Liderança, você que é liderança. Obrigação. Estudar. Estudar para avançar, estudar para ter um brio pedagógico, estudar para deixar legado, estudar para respeitar. Você que é liderado, você que está em equipe, também estudar. E mais do que isso, ter humildade, André, porque a palavra que fecha tudo isso que a gente está falando é humildade. Porque se eu não sei, eu tenho que perguntar. Se eu não sei e não tem ninguém que saiba na minha empresa, na minha instituição, contrata. A gente faz esse trabalho. Não estou fazendo aqui o merchan, mas já fazendo de forma subliminar, mas contrata. Por quê? Porque nós somos livres para podermos falar sobre aquilo que muitas vezes a empresa não pode falar ou que a instituição pública não pode falar. E você sabe que você tem um ponto aí muito interessante que eu gosto muito de... que as pessoas, quando a gente fala... Vou fazer um paralelo só, mas a gente fala às vezes de mentoria, tudo, né? Eu até falei uma vez no meu canal sobre, mas eu sou empresário, empresário não precisa de mentoria e tal. É, né? O que mais precisa, né, gente? Ou eu tenho resultado. Não é sobre isso, né? Porque esse para mim, toda essa discussão também sobre, a gente está falando de assédio, passa um pouco por isso. Isso não tem a ver com a capacidade, com a entrega, isso tem a ver com respeito entre pessoas. Exato, pessoas, exato. Né? Então, pelo contrário, peça ajuda. Né? As pessoas, existem formas de se trabalhar, de se ajudar, que você não precisa resolver tudo sozinho, né? Assédio por sofisticação, por apagamento. O que é assédio por sofisticação? Vamos contar isso aqui, que tem muita gente me perguntando, que eu contei isso em algum lugar e o pessoal começou a me perguntar. Existem formas de assédio que são violentas e muito latentes, então eu já sofri várias, da pessoa, por exemplo... gritar comigo num contexto de assédio e essa pessoa, diga-se de passagem, eu acho que não tinha amor à vida nem medo da morte, né? Porque você falar para uma pessoa que pesquisa assédio da maneira como ela falava e me assediar da maneira como ela me assediava, quer dizer, a pessoa está totalmente fora da casinha. Mas a gente tem algumas questões que são interessantes. Exemplo, a primeira delas, assédio por apagamento é uma das coisas que tem mais acontecido nas empresas, nas instituições públicas. Eu sofri isso. O que significa isso? É você deixar a pessoa no cantinho do pensamento. Você faz a reunião, você não manda e-mail, você não manda uma mensagem instantânea, você não avisa para a pessoa. Dói tanto quanto, né? Aí você fala assim, reunião? Mas a reunião... Não, já acabou. É psicológico isso, é muito pesado, né? Porque o assédio, ele é psicológico. Por isso que eu me sinto muito tranquila e à vontade de falar sobre a questão da saúde, principalmente... a saúde mental, né, que é o que a gente está colocando nessa caixinha aqui agora,
Porque há muitos anos eu estudo dentro da área de psicanálise, fui estudar psicologia, fui estudar neurociência, fui estudar neuropedagogia de forma autônoma, não me formei em psicologia, não sou neurocientista de formação, mas a gente termina aprendendo muito. Sim, sim. Hoje eu sou uma cientista comportamental, eu faço um trabalho, inclusive, no Ministério voluntariamente, não ganho nada para isso, para que a gente possa discutir boas práticas no ambiente de trabalho através de mecanismos que impulsionem as pessoas a fazerem o certo, porque o compliance tem esse mote, né? A gente sempre fala muito sobre prevenção à corrupção, não é só isso, é fazer o certo, mesmo que elas não percebam que estão sendo levadas para isso. De forma ética, a gente consegue isso com ferramentas. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, a questão do assédio por apagamento, você vê a pessoa ali jogada no canto de uma sala, ou ela até na reunião e não dá oportunidade para as pessoas falarem. Você vai apagando. E assédio por sofisticação, que esse aí é o melhor, é aquele famoso sujeito... Que eu fiquei curioso. Vou te dar um exemplo. Se a pessoa tem um perfil assediador, você mata a charada na hora que ela é assediadora, vai ter até testemunha, concorda? E aquela pessoa que é simpática, que chama para churrasco, que fala assim, fulano... Você tá querendo ir no evento tal? Eu tenho ingresso. Você quer? Eu tô te dando essa cortesia, te traz para próximo, não sei o quê. E dali ele começa a cometer uma violência organizacional, não com aquela pessoa necessariamente, mas com outras pessoas. E aí fica muito difícil você conseguir, inclusive, testemunha para dizer que aquela pessoa assediadora... Esse é o sofisticado. O sofisticado, ele é aquele... Então, aquela raposa do Pequeno Príncipe, sabe? Que vai seduzindo. O assediador, ele tem esse perfil. Esses dois que você falou são muito complexos, porque a pessoa, para levantar a mão, alguém vai lá... Porque até o do apagado, que você falou, é capaz de ninguém estar vendo. Então ele vai ser por isso que eu chamo de assédio por apagamento. Que louco, você está falando o quê? Que alguns chamam de assédio por exclusão também. E como... Queria até aproveitar para a gente já caminhar para o nosso... o que você traz? Acho que você traz muito conhecimento, mas o que você diria para as pessoas que sentem, que passam esse tipo de coisa, como é que elas se movem? Como é que elas levantam a mão? Eu sei que tem os comitês hoje de compliance na empresa, mas às vezes já vi gente que às vezes nem confia muito, né? Não confia no RH, não confia no compliance, não confia no dono da empresa, ou seja, não deveria nem ficar mais ali, porque não tem ambiente de segurança psicológica. Acho que esse é um ponto. Acho que preciso entender também que elas precisam cuidar de si, né? Como é que elas... Processo de autoconhecimento é fundamental. Então, por isso que eu falo que a palavra humildade tem que estar nessa mesa. Eu sempre falo isso. Você tem que ter humildade para aprender. Então, processo de conhecimento, você saber que é vulnerável, que você tem limites, e colocar limites. O não que eu digo para o outro é um sim que eu digo para mim. Sim. Um sim que eu digo para mim é um não que eu digo para o outro. Um sim que eu digo para você é um não que eu digo para mim. Se eu falo assim, André, vamos comer uma pizza hoje? Aí você fala assim, Karina, não posso. Você está dizendo um sim para você em relação a algum compromisso ou até mesmo descanso que você quer se preservar. Se você diz, vou, e no dia seguinte você está todo, sabe, cansado, não sei o que, você fala, caramba, eu não deveria ter ido. Então você disse um não para você e um sim para mim. Tá? Sim. Esse é um processo. Então a gente tem um processo de autoconhecimento, a gente tem um processo que traz as limitações, então no sentido de você entender que você tem limites e impor limites com respeito. A gente precisa entender que dentro das estruturas você tem ali no primeiro plano a sua chefia. Mas é minha chefia que está assediando. Então você vai buscar lá na gestão de pessoas, no RH, enfim, o nome que queira dar. Mas eu não confio. Você vai no compliance. Eu sempre falo, você está sofrendo assédio, denuncie. O canal de denúncia nas instituições, eles precisam ser também de acolhimento. Não é só de denúncia. Denúncia parece que a pessoa nem vai porque tem medo. Sim. Mas precisa acolher. Como é que eu acolho pessoas? Eu fiz um trabalho desse na administração pública durante 3 anos e eu falei, gente, a gente precisa fazer processo de sensibilização. Ir nas instituições, falar o que a gente faz, porque as pessoas ficavam com medo da gente. Eu entrava no elevador, as pessoas paravam de falar comigo, porque achavam que eu estava ali para coletar informação, né? Entendeu? Então, esse processo do compliance é importante. O compliance tem um trabalho muito legal. Mas a minha empresa não tem compliance. Vai ter uma estrutura diferenciada. Sim. Geralmente, o compliance ele tem uma autonomia para falar diretamente com o que a gente chama de C-level, né? Que são as pessoas que estão em alta direção, presidente, vice-presidente e tal. Eu não tenho essa estrutura, Karina.
Aí a gente tem os meios externos para poder buscar. A gente faz no caso do assédio sexual, a gente tem a questão, por exemplo, de uma denúncia, que a gente pode fazer um registro de ocorrência na polícia, porque é crime. No assédio moral, posso fazer um registro de ocorrência? Pode também, mas tem outros lugares para você estar. Então, você tem o Ministério do Trabalho, que normalmente ele é fiscalizador, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele é fiscalizador, ele vai fazer as auditorias, tudo direitinho, mediante denúncia ele atua, mas ele também atua de forma ostensiva, eu diria, e o Ministério Público do Trabalho é um órgão extremamente sério, ele já é um grande parceiro meu há muitos anos, e ele tem uma preocupação pedagógica muito grande em relação às empresas, tanto que quando eles fazem algum tipo de verificação em relação a alguma denúncia, a questão pedagógica, no sentido de pensar em promover treinamentos, palestras, ela existe. Legal. E o Ministério Público do Trabalho, ele tem uma especificidade, porque ele recebe denúncias que são consideradas coletivas, mas em caso de violência organizacional, eles entendem que a voz do André que fez uma denúncia pode ser a voz do André da empresa XPTO, que está falando em nome de vários silenciados. Então, eu não uso a palavra vítima em assédio, eu uso assediado. Eu digo que a pessoa que é o algoz é o assediador, mas eu também tenho o grupo dos silenciados, que muitas vezes são esses indivíduos, essas pessoas que estão nesse grupo de assédio por sofisticação e assédio por apagamento e que não tem voz. É complexo mesmo. Não, perfeito. E eu vou pegar só o início que você falou do autoconhecimento, porque eu estava lembrando aqui como é interessante, e vou pegar um exemplo do trabalho que a gente faz, né, do grupo do IVG, né? Isso. Que são para mulheres. Eu tive uma mentorada muito interessante que você foi falando e eu lembrei. Quando eu comecei com ela, o assunto era justamente... É como se ela estivesse recebendo um assédio de uma chefia nova, né? E ela entrou num buraco, ela não conseguia sair. E o trabalho que a gente fez foi muito mais de reconstruir ela, e foi muito interessante, porque quando foi chegando no meio, eu lembro que o jeito dela falar, ela é completamente diferente. Aí ela mesma percebeu isso. E foi onde... por que é importante essa coisa do autoconhecimento, né? É que você entra num buraco e, na verdade, você começa a dar força para quem está te colocando ali. E o que a gente fez foi, sai daqui, lembra, volta a se entender quem você é. Exato. Né? Autoestima, e segue. E ela autoconfiança. saiu e está super feliz. Hoje, até pouco tempo ela me mandou uma mensagem, está super feliz em outro lugar. Então, cuidado, porque às vezes a pessoa, você precisa cuidar de si, né? Porque ele te coloca... Esse que você falou, então, é impressionante, realmente, né? O do apagado, do outro, é muito difícil. Você tem que fazer um trabalho de reconstrução, porque você entra num buraco... Perfeito. Difícil de sair. Assédio tem a ver com autoconhecimento, com autoestima e com autorresponsabilidade. Porque quando você fere alguém, sem necessariamente usar nenhum instrumento, mas você está usando a palavra, é um instrumento, o gesto é um instrumento, e as feridas, a Marie France Irigoyen usa uma expressão que eu gosto muito, já usei até em nome de palestra. Assédio é uma violência silenciosa do cotidiano. Então, se você não consegue ver, não significa que ela não exista. Então, ela é uma violência invisível, que fere sem você ver o sangramento, mas que você saiba que aos poucos aquela pessoa pode estar morrendo por dentro. E você conseguir resgatar esse lugar onde você surge das cinzas uma fênix e transformar a dor em uma pesquisa, a dor em um processo de utilidade pública, a dor não em um sofrimento, mas numa forma de ajudar pessoas através da sua palavra, do seu espaço, da sua possibilidade de estar em lugares como esse que eu estou hoje com você, que eu agradeço assim de forma muito grande e profunda. É também a oportunidade de fazer com que essas pessoas que estão aí do outro lado tenham a chance de, junto conosco, pensarem em futuro com felicidade, com autoconhecimento, com autorresponsabilidade, com autoestima e principalmente sabendo que todos têm direito a um trabalho digno, a um trabalho saudável e principalmente a um legado que seja por todos que fazem parte desse ecossistema que a gente tem no ambiente de trabalho. Então, André,
Eu não tenho palavras para Nossa, dizer para você. Eu já ia estou pedir para você feliz. deixar uma mensagem, você já deixou e foi maravilhosa. Fiquei quietinha aqui só ouvindo. Muito feliz, porque a gente está entrando pela porta da frente, a gente está aqui na internet, ou seja, num canal, como a gente já teve oportunidade, ou numa palestra, num treinamento, é a oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui. Muita gratidão. Queria pedir aí para você deixa teu Instagram aí também. Uhum. Carino Shoa. Carino Shoa, mas o meu Instagram é @CarioShoa, K-A-R-I-U-C-H-O-A. Mas é só colocar Carino Shoa lá que vai aparecer um monte de Carino Shoa, mas a Carino Shoa do Assédio sou eu. E a gente também tem um programa semanalmente na Rádio ES Hoje, o Infinito Particular, que é meu e do Volmar Marvila, que a gente fala sobre mercado de trabalho, educação e autoconhecimento. E agora também estamos no YouTube da rádio e a partir do mês de março, a partir de agora, a gente também vai estar no Spotify com os episódios anteriores. Não deixe de seguir. Karina, muito obrigado. Obrigada, André. Espero realmente, acho que um assunto denso, mas um assunto muito atual e necessário. Espero que as pessoas realmente gostem. E queria deixar aí, quem quiser fazer pergunta, Dudu, tenho certeza que a Karina vai ter prazer pode mandar, responder. Quem responde sou eu mesma. Não tenha vergonha de escrever, se está passando por alguma situação, tiver pergunta, por exemplo, ela trouxe aqui esse do Pode mandar no direct, pode mandar. Não tinha ideia, eu recebo muita denúncia no meu direct, quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, eu até passo, às vezes, até o meu WhatsApp para a pessoa conversar pessoalmente comigo para eu poder ajudá-la, vendo o que eu posso fazer. Que possamos ser esse canal aí para levar mais instrução sobre o assunto. Exato. Vamos embora? Falando da mente, comigo, Carino Shoa. Carino Shoa. Isso aí, ó. Se gostou, curte, compartilha. Já faz o seguinte, já manda naquele grupo do WhatsApp do trabalho sem querer, né? Exato. Para quem alguém está precisando ouvir isso. Exato. Ih, mandei errado. Não tem problema. Se não gostou também, curte também, pode reclamar, a gente aceita também haters. Com certeza, a gente aceita pergunta, a gente aceita tudo, a gente está aqui para isso, né? E vou pegar uma palavra dela aqui, humildade. Quem tiver em papel de liderança, não deixe de... É um pouco a mais do que só o resultado. Tem que se desenvolver como pessoa também. Com certeza. Vamos? Obrigada. Vamos. Obrigado, Karina. Obrigada, André. Foi.